Aleluia, glória a Deus. Então ali, né, nós vimos que o povo, juntamente com o rei, clamou e Deus ouviu o clamor daquele povo. E aqui no versículo 4 diz assim, a revolta de Jonas, tá vendo? Jonas se revolta. Vamos ler a palavra? Diz assim, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado e orou ao Senhor e dizia, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me previ, fugindo para Tarse, pois sabia que se Deus com passivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependeria do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Você vê que Jonas ficou tão indignado porque Deus não destruiu a cidade, ele queria que Deus destruísse. Se ele foi ali pregar, se ele foi ali clamar, avisar aquele povo que aquele povo ia ser destruído por causa da maldade, ele achou que Deus ia fazer do jeito que ele queria. Não, o que Deus mandou ele fazer foi pregar, gritar para aquele povo, para que aquele povo se arrependesse da maldade do coração deles, da prostituição, de tudo que eles estavam fazendo de errado. Deus é lindo, né? Então Jonas disse o quê? Sabia que Deus era rico e grande em benignidade, em bondade, e sabia que Deus ia se arrepender se o povo orasse, se o povo se arrependesse. Ele diz aqui, né, que ele sabia que Deus ia se arrepender e não ia destruir aquela cidade, ele achou ruim. Tem pessoas que é dessa forma, né? Mas se Deus não matar, para mim não serve. Amados, Deus não vai fazer aquilo que eu quero e que você quer. É do jeito dele. Nosso dever é fazer a vontade de Deus, é fazer o ídolo de Deus. Cabe a Deus fazer a vontade dele e não a nossa. E não é bom que nós queremos a maldade das pessoas. Nós temos que orar e pedir a Deus para que Deus converta nossos corações e o coração daquelas pessoas. Mas aqui Jonas ficou irado. Jonas preferiu morrer. Olha para você ver. Um homem de Deus, né? Porque se Deus escolheu ele, é porque ele era um homem de Deus. E escolheu ele para avisar o povo. Mas ele queria morrer porque Deus não quis matar, destruir o povo, né? Meu Deus. Aleluia. E disse o Senhor, faz bem que assim te ires. Meu Deus. Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente da além. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela e só a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Então Jonas sentou, olha, ele orou a Deus, se assentou lá em cima, no lugar alto, onde podia ver a cidade inteira. E ali ele fez uma cabaninha, né? E Deus achou que aquela cabana não ia cobrir. Deus tinha certeza que não ia tapar o sol, né? Porque Jonas estava esperando para ver a destruição da cidade. Só que Deus não ia mais destruir aquela cidade. Mas Jonas não sabia disso. Jonas achou que porque ele orou, Deus ia destruir aquele povo. E Deus não ia fazer, porque Deus, o coração de Deus não é igual ao nosso. Deus não pensa como nós pensamos. A mente do Senhor não é igual à nossa mente, né? E ali Deus ainda vai, né? E faz essa aboboeira ali crescer de tal forma para cobrir o sol, né? Para o sol escaldante não matar Jonas. E Jonas ali fica feliz por causa daquela aboboeira, achando ele que Deus ia destruir o povo como ele queria. Mas Deus enviou um verme
no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira e esta se secou. No dia seguinte, Deus vai, né, e manda ali uma lagarta, um bicho ali, um verme, né, para destruir aquela aboboeira, né, para que ela se seque. Aleluia. E Jonas se desperte, né? Aleluia. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento caloroso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Meu Deus. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu com compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasce e na outra perece? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabes discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Então Deus, ele colocou, Deus é tremendo demais, né? Deus colocou aquela aboboeira ali, um propósito, né? De mostrar para Jonas, porque Jonas se irou mais uma vez porque aquela aboboeira morreu. Aí Deus vai e fala: então você ficou com pena porque a aboboeira morreu, uma coisa que não teve trabalho nenhum, num dia nasceu, no outro morreu. E aquele povo, quantos anos aquele povo estava naquela cidade? Que você quer que eu mate todo mundo? Mais ou menos assim, né? Então, meus amados irmãos, muitas vezes a gente tem que clamar ao Senhor para que o Senhor mude nosso coração, a nossa forma de pensar, de agir, né? Porque aqui Jonas não se compadeceu de uma nação, de um povo, crianças, animais, tudo que tinha ali, como Deus falou com ele. Mas se compadeceu de um pé de abóbora, que nasceu num dia e no outro acabou. Então Deus é um Deus misericordioso e bondoso, né? Glórias a Deus por isso, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Muitas vezes nós não entendemos a situação que nós passamos e começamos a nos queixar, mas nós precisamos fazer como eu falei logo mais cedo, precisamos orar ao Senhor, para que o Senhor traga uma visão diferente, uma nova visão, uma expectativa de vida, que o Senhor nos dê um espírito de ousadia, para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas, que nós possamos caminhar como Ele quer, nos dê sabedoria, para que nós não venhamos fazer como Jonas, né? Reclamar e querer destruir um povo, uma nação, mas que o Senhor venha fazer, abrir os nossos corações, que nós possamos orar para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, mas que alcancem outras vidas também. E que nós não venhamos nos revoltar por causa da bondade de Deus, mas que a bondade e a misericórdia de Deus nos alcance todos os dias. Que os projetos de Deus e os nossos projetos venham a ser alinhaçados, para que nós venhamos ter uma vida melhor e passar a mensagem do Senhor como Ele quer e não como nós queremos. Fazer tão somente a vontade de papai e não a nossa. Porque dias difíceis nós temos passado, mas virão dias muito mais difíceis. Que aqueles que ficarem, que o Senhor venha ser misericordioso para com eles, dar sabedoria, que eles venham regozijar, que eles venham se alegrar na presença do Senhor. E que nós venhamos dar testemunho vivo de que o nosso Deus, Ele faz. Que nós sejamos testemunho, que os nossos filhos alcancem a misericórdia de Deus. E que Deus visite os nossos filhos e os projetos deles. E que o Senhor, que as mãos do Senhor
os alcance, que o Senhor abre portas aonde não tem para os nossos filhos entrar de cabeça erguida, saber entrar e saber sair. Porque quando Deus está conosco, todas as coisas boas hão de acontecer para testemunho vivo de Deus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneçam conosco. Em nome de Jesus.